E aí, meus queridos do Mundo Edu, aqui é o Gui do Mundo Matemática e a aula de hoje é sobre um assunto que aparece sempre na prova do Enem, função polinomial do primeiro grau ou simplesmente função afim. Roda a vinheta. Meus queridos, função é um assunto que aparece em todos os anos da prova do Enem. Pode ser uma função quadrática, pode ser uma função exponencial, uma função trigonométrica, em particular, a função afim, que é a aula de hoje. Bom, antes de contextualizarmos a função afim, vamos verificar qual é a definição dessa função. Tranquilo? Função afim é toda função de R em R que pode ser escrito da forma ax mais b, onde a e b são os coeficientes reais da função e o nosso x, que é a variável independente da função, tem que ser diferente de zero. Agora, como é que você vai fazer para identificar se no contexto se trata de uma função afim ou não? Acompanhe um exemplo aqui. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, o plano A e o plano B. O plano A cobra R$ 50 por consulta e mais R$ 100 de inscrição. O plano B cobra R$ 40 por consulta e mais R$ 180 de inscrição. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual desses dois planos é a melhor opção para essa pessoa escolher? O plano A ou o plano B? Vocês repararam que nos dois planos de saúde existe uma parte que é fixa, que é aquela taxa de inscrição, e a outra parte que é a variável, que depende do número de consultas que essa pessoa vai fazer? Pois é, qualquer contexto que aparecer uma parte que é fixa e outra parte que é variável, a gente contextualiza, a gente modela como sendo uma função polinomial do primeiro grau. Vamos pegar a lei da função afim e separar essas duas partes, a parte fixa e a parte variável. A primeira parcela, que é a parcela AX, a gente vai chamar de parte variável. A segunda parcela, que é a parcela B, a gente vai chamar de parte fixa. Pessoas, olhem para o plano A. O plano A cobra R$ 100 de inscrição e cobra R$ 50 por cada consulta. Vamos chamar, nesse caso específico, o X de número de consultas que essa pessoa for fazer? Como fica a nossa lei? Se X é o número de consultas e eu pago R$ 50 por consulta, vocês concordam comigo que eu tenho que pegar esse 50 e multiplicar pelo X? Pois é, mas além desses 50 vezes X, tem aquela partezinha fixa, que é a taxa de inscrição, que é de R$ 100. Logo, a função custo do plano A vai ser 50x mais 100. Olhando para o custo do plano B, qual é a taxa de inscrição do plano B? Não é 180? Quantos reais essa pessoa vai pagar por consulta? Não é 40 reais? Como fica a lei dessa função? F de x igual a 40x mais 180. Pessoas, isso que a gente acabou de fazer foi determinar a lei da função afim a partir de um contexto. Isso são questões que aparecem com frequência na prova do Enem. Determinar a lei de uma ou de mais funções. Agora, uma outra perguntinha que pode aparecer para vocês é a seguinte: em que condições é possível afirmar que os planos são equivalentes? Ou seja, tanto faz como tanto fez essa pessoa escolher o plano A ou escolher o plano B. Perguntas que falam sobre equivalência de funções, a única coisa que vocês devem fazer é igualar essas funções. Qual é a função custo do plano A? 50x mais 100. Qual é a função custo do plano B? 40x mais 180. Vamos igualar essas duas funções para verificar o valor de x, quantas consultas eu devo fazer para tornar esses planos equivalentes? Como vai ficar a nossa equação? 50x mais 100 igual a 40x mais 180. Passe o 100 para um dos lados da igualdade subtraindo e passe o 40 para o outro lado subtraindo. A equação ficou de que forma? 50x menos 40x igual a 180 menos 100. 50x menos 40x dá 10x. 180 menos 100 dá 80. Esse 10 que está multiplicando x vai passar a dividir no 80. 80 dividido por 10 vai ser igual a 8, ou seja, o nosso x é igual a 8. Qual é a conclusão que a gente tira? Para 8 consultas, tanto faz como tanto fez, escolher o plano de saúde A ou o plano de saúde B. Não acredita em mim, né? Tu tá com dúvida ainda se são realmente 8 consultas que tornam o custo dos planos equivalentes? Vamos fazer um cálculozinho? Presta atenção.
a função custo do plano A. Vamos substituir o x dessa função por 8, ou seja, calcular a f de 8? Qual é a única coisa que vocês devem fazer? Substituir o x da função por 8. Como fica? 50 vezes 8 mais 100. 50 vezes 8 dá 400. 400 mais 100 dá 500. Ou seja, a f de 8 pelo plano A é igual a 500. Para 8 consultas do plano A, tu vai gastar R$500. Agora, pegue a função custo do plano B, calcule novamente a f de 8, só que usando essa lei, substituindo o x dessa lei por 8. Como fica? 40 vezes 8 mais 180. 40 vezes 8, 320. 320 mais 180 dá 500. Ou seja, f de 8 igual a 500 significa dizer que para 8 consultas realizadas no plano B, tu vai ter um custo de R$500 também. Meus queridos, isso que eu acabei de fazer com vocês, substituir o x por qualquer que seja o valor, pode ser por 8, pode ser por 7, por 10, por 15, não interessa, pelo número que vocês quiserem. Isso significa calcular o valor numérico da função para um determinado valor de x. Naqueles dois casos anteriores ali, vocês concordam comigo que o valor numérico da função do plano A ou do plano B para x igual a 8 é igual a 500? Pois é, se vocês substituírem o x por qualquer outro valor que seja, vocês vão achar outros valores numéricos para essas duas funções. Vocês lembram no início da aula que eu fiz uma pergunta? Qual dos dois planos é o mais econômico para uma pessoa escolher? Como é que a gente vai resolver esse tipo de problema? Quando falar em mais econômico, mais barato, menor, a gente vai usar as nossas desigualdades. Sim, para a gente determinar quando que o plano A é mais barato do que o plano B, basta fazer f de x do plano A menor do que a f de x do plano B. Realizando os nossos cálculos, a gente vai concluir que se x for menor do que 8, a f de x do plano A vai ser menor do que a f de x do plano B. O que a gente pode concluir? Que para menos do que 8 consultas, o plano A é mais barato do que o plano B. Para 8 consultas, os dois planos são equivalentes. E para mais de 8 consultas, o plano B é mais econômico do que o plano A. Vamos brincar mais um pouquinho com o valor numérico da função? Vamos calcular quanto que essa pessoa vai pagar realizando 5 consultas pelo plano A. Ou seja, calcular a f de 5. Vamos substituir o x da função por 5? Como fica então? F de 5 vai ser igual a 50 vezes o 5 mais 100. 50 vezes 5, 250. 250 mais 100, 350. Qual é a conclusão? Que para 5 consultas, essa pessoa vai gastar R$350. F de 5 igual a 350 significa dizer que o valor numérico da função para x igual a 5 é igual a 350. Vocês lembram que eu falei que para menos do que 8 consultas, o plano A é mais barato do que o plano B? Não acredita em mim de novo, né? Então vamos calcular a f de 5 agora, só que com a lei do plano B. Vamos substituir o x da função por 5? Como fica? F de 5 igual a 40 vezes 5 mais 180. 40 vezes 5 dá 200. 200 mais 180 são 380. Qual é a conclusão? Que a f de 5 é igual a 380. Para 5 consultas, escolhendo o plano B, essa pessoa vai gastar R$380. É mais de R$300. É mais de R$300. Agora, tu quer ver como que isso aí pode aparecer na prova do Enem de uma forma bastante simples, contextualizada, mais simples? Acompanha comigo o próximo exemplo então. Vamos supor que a temperatura média global em graus Celsius seja expressa por f de x igual a 0,01x mais 14,6, sendo x em anos, x igual a 0 correspondendo a 2000, x igual a 1 correspondendo a 2001 e assim por diante. De acordo com esse modelo, a temperatura média global prevista para 2150 é igual a... Pessoas, não esqueçam que, segundo o enunciado, eles estão relacionando o x igual a 0 como sendo o ano de 2000, o x igual a 1
como sendo o ano de 2001, o x igual a 2 como sendo o ano de 2002 e assim por diante. Te pergunto, para o ano de 2150, qual vai ser o valor de x? Não vai ser 150? Então qual é o único cálculo que a gente vai fazer? Vamos calcular a f de 150 para verificar qual vai ser a temperatura no ano de 2150. Vamos substituir o x da função por 150? F de 150 vai ser igual a 0,01 vezes 150 mais 14,6. 0,01 vezes 150 dá 1,5. 1,5 mais 14,6 dá 16,1. O que isso significa? Que quando o x for 150, a f de 150 vai ser igual a 16,1. Logo, no ano de 2150, a temperatura é igual a 16,1 graus Celsius. Gabarito, letra C. Vamos a mais um exemplo? Em uma academia de ginástica, o salário mensal de um professor é de R$ 800. Além disso, ele ganha R$ 20 por mês por cada aluno inscrito em suas aulas. Para receber R$ 2.400 por mês, quantos alunos devem estar matriculados nas suas aulas? Meus queridos, antes de resolver qualquer problema envolvendo função afim, vocês devem conhecer a lei dessa função. O que significa conhecer ou determinar a lei da função? Significa determinar os valores dos dois coeficientes da função, que é o a e que é o b. Não esquece que o a faz parte daquela parte variável e o b é aquela parte fixa da nossa função. Agora, vamos chamar de S de x o salário desse professor em função do número de alunos matriculados. E não esqueçam, o nosso x é o número de alunos. Como fica a sua função salário? S de x vai ser igual a 20 vezes o x mais 800. Só para vocês entenderem, quanto de salário esse professor vai receber se ele matricular 10 alunos em suas aulas? A única coisa que a gente tem que fazer não é substituir o x da função por 10? Calcule comigo. S de 10 vai ser igual a 20 vezes 10 mais 800. 20 vezes 10 são 200. 200 mais 800 dá R$1.000. Então, para 10 alunos matriculados, o salário do professor é de R$1.000. A pergunta da questão é: quantos alunos esse professor deve matricular para que o seu salário seja de R$ 2.400? Agora, vamos substituir a S de x por 2.400, porque S de x é o salário, e vamos isolar o x, que é o número de alunos. Como fica a nossa equação? 2.400 igual a 20x mais 800. Esse 800 que está somando passa subtraindo. 2.400 menos 800 vai ser igual a 20x. 2.400 menos 800 dá 1.600. Ou seja, 1.600 é igual a 20 vezes o x. Esse 20 que está multiplicando o nosso x passa dividindo 1.600. 1.600 dividido por 20 dá 80. Logo, 80 é o número de alunos que esse professor deve matricular para que o seu salário chegue a 2.400. Gabarito da questão, letra E. Bom, meus queridos, a aula de hoje foi sobre função afim, sobre como determinar a lei de uma função afim, sobre como calcular o valor numérico de uma função a partir de um valor específico de x. É isso aí, sigam o plano de estudos de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um beijo e até a próxima. Gostou do vídeo? Dá um like e compartilhe com seus amigos. Porque se você não compartilhar, o Batman vai pegar você.